Olá, bom dia a todos. Hoje, dia 24 de julho de 2025, daremos continuidade à Assembleia Geral de Credores das empresas Alzani Rural Limitada, JMA Participações Limitada, Michael Jason Alzani, Jackson Volney Alzani, Franciele Gai Dias e Thaís de Campos Alzani. O processo de recuperação judicial é o número 5024-546, dígito 72.8.21.0021, no Juizado Regional Empresarial da Comarca de Passo Fundo. Permanece secretariando os trabalhos o credor Banco Santander, representado pela doutora Andréa Gulo, a quem eu agradeço a disponibilidade. Houve alguns erros sistêmicos e, por isso, algumas presenças não foram confirmadas, mas os credores presentes podem ficar tranquilos que todas as presenças vão ser confirmadas certinho. E o vídeo passado também acabou indo sem som, mas é o mesmo vídeo passado na última assembleia. E caso alguém tenha dificuldades, pode entrar em contato no suporte da Ajude, que a equipe auxilia. Eu relembro, então, que a assembleia foi instalada no dia 29 de maio de 2025 e, naquela oportunidade, foi aprovada a suspensão dos trabalhos por 60 dias. Então, estamos retomando na data de hoje, e eu passo de imediato a palavra ao procurador das recuperandas, Dr. Paulo Girardi, para que faça as suas explanações e requerimentos. Bom dia a todos, bom dia, Jéssica. Tá ouvindo e vendo tudo certo? Então, primeiramente, bom dia a todos os credores presentes. Mais uma vez, agradeço a participação de todos. Então, nós estávamos em contato, novamente, né, com a maioria dos credores, praticamente, falando da situação da prorrogação, da necessidade de prorrogação de mais uma vez dessa Assembleia, em razão de que esse ajuste ainda está um pouco complexo, né? Principalmente para alinhar as questões com os credores, com as instituições bancárias, que têm uma demanda interna, digamos assim, uma burocracia na resposta das propostas, e surgiu uma possibilidade, né, sempre pensando no alinhamento, tanto dos recuperandos quanto dos credores, em que se satisfaça ambos os lados. Surgiu possibilidades de ingressarem, né, na intermediação fundos de investimentos para comprar créditos nessa recuperação, que está sendo bastante comum ultimamente nas recuperações judiciais, não é diferente desta. Então, as negociações com bancos demoram um pouco ainda. A entrada, talvez, de fundo de investimento seria uma opção para credores analisarem a situação de receber créditos, desculpa, de forma antecipada, né? Em parcela talvez única, o que talvez melhoraria para muitos credores. Então, em razão dessas negociações estarem se estendendo um pouco, nós entramos em contato, falamos sobre a necessidade da prorrogação. Inicialmente tínhamos pedido peço desculpas que eu acordei hoje com um probleminha na garganta. Vou tentar ver se eu conduzo qualquer coisa, meu colega Guilherme vai ter que continuar. Deixa eu tomar uma água. Então, inicialmente nós tínhamos conversado, o Guilherme, que estava à frente dessa condição, com a prorrogação do prazo de 30 dias. Entretanto, para não correr riscos novamente, considerando que poderia se esticar algumas negociações e, de novo, chegar na data da Assembleia e faltarem alguns ajustes, alguns detalhes, houve necessidade de prorrogação por mais 30, o pedido seria 60 dias o nosso pedido. Então, para alguns que ainda a gente não conseguiu contato, mas a maioria a gente conseguiu conversar e entender a situação, e que não haveria problema algum, né,
de mais 30 dias, acho que prejuízo algum para os credores, muito pelo contrário, porque o prejuízo teria, se daqui a pouco não houvesse uma prorrogação, tivesse que se colocar a votação, temos o plano B também, mas uma votação nessa altura do campeonato talvez não atingiria os interesses dos credores também. Eu acho que não é interesse, como já foi falado lá anteriormente, não é o interesse uma falência do grupo recuperando, porque a classe 3 possivelmente não receberia valor algum, né? Haja vista hoje são 190 milhões, o patrimônio não chega a 100 milhões, acredito, é isso, mais ou menos, nós temos alguns valores ali. Então, para tentar alinhar isso, né? E oferecer talvez uma condição melhorada com a entrada de fundos de investimento, há necessidade da prorrogação de mais 60 dias, né? Não 30, como a gente havia proposto inicialmente, mas foi falado já com a maioria. Vão ser, nesses 60 dias, alguns credores devem estar se perguntando, mas comigo ainda não entraram em contato, não veio alguma coisa ainda, é que passa, né, para se avançar para alguns credores da classe 3, ou a maioria, passa necessariamente com alinhamento de credores com as instituições bancárias. Hoje nós temos a Caixa Federal, que é detentora aí de 22 milhões na classe 2, o Banco do Brasil tem 19, tem na classe 3, o Banco do Brasil, se não me engano, 33 milhões. Então, são créditos bastante elevados das instituições, então por isso que passa normalmente o alinhamento por elas, mas acredito que no decorrer aí da próxima semana, mais tardar 15 dias, eles estarão entrando em contato com os demais credores para alinhamento, para nós alinharmos a negociação para uma aprovação após ou daqui 60 dias. Então, é uma possibilidade, né? Se colocará isso, opções, né? Eu acho que o que é de interesse dos credores também, opções, né? Daqui a pouco de se entender que um alongamento muito extensivo nesse momento, 10, 12, 15 anos, talvez seria demais, algum desconto, tem a possibilidade de receber isso de uma forma antecipada, né? Então, acho que sempre opções para se analisar qual é o melhor caminho para atender todos os credores. A gente está tentando alinhar todos, né? É uma missão difícil, mas não impossível. Então, a gente há necessidade dessa prorrogação de 60 dias, o que, reforço, prejuízo algum, né? Entendemos que há para os credores, né? O que vem só ao encontro, né? Se é a necessidade desses 60 dias para se fazer o afino do alinhamento, para se ter uma aprovação, onde a maioria dos credores, embora se tenham perdas, mas saem ainda satisfeitos, eu acho que está perfeitamente ao encontro aí da recuperação judicial, uma prorrogação de mais 60 dias. Então, essas são as nossas considerações, né? Creio que a Caixa Econômica Federal, a gente já havia conversado, o Banco do Brasil está em tratativas e negociações também, e essa só a explanação para esclarecimento de alguns credores que talvez teriam ficado na dúvida o porquê de novo uma prorrogação, né? Porque já foi feita uma prorrogação, agora a segunda prorrogação, nada de concreto, o aditivo ainda não foi apresentado, nós tivemos reforço, quebra de safra de novo, né? Frustração, uma seca esse ano, agora temos aí uma instabilidade um pouco da questão das tarifas nos Estados Unidos, que pode impactar na questão do gado e tudo mais. Então, é um pouco delicado esse alinhamento, por isso que se entendeu de uma alternativa talvez a entrada de fundos que pudessem melhor desenhar esse cenário para ficar interessante para os credores aí. Obrigada, doutor Paulo, pelas considerações. Antes de fazer os apontamentos que eu entendo pertinentes, eu vou passar a palavra para os credores que desejem fazer o uso da palavra ou tenham algum questionamento. Eu verifiquei que o credor Renato Willi pediu a palavra, mas já foi respondido. Se tiver mais alguma dúvida, esse é o momento para
para os credores sanarem as questões. Vou aguardar um minutinho, ver se alguém sinaliza. Doutora Andréa, representante do Banco Santander, questiona se o pedido é de 60 ou de 30 dias. É de 60 dias, doutora. Vejo uma manifestação do Itaú, mas pedido de fala mesmo, por enquanto, não teve nenhuma. Bom, então, a Recuperanda solicitou o prazo de 60 dias de suspensão. Como mencionado por um dos credores no chat, o prazo legal previsto para encerramento da Assembleia é de 90 dias contados da instalação, e esse prazo se encerraria no dia 27 de agosto, mais ou menos daqui 30 dias. Então, o prazo de 60 dias efetivamente extrapolaria essa previsão legal. Mas o entendimento aqui da administração judicial é que esse prazo máximo é uma previsão nova que foi incluída nas alterações da Lei 14.112 e tem por objetivo evitar que assembleias sejam sucessivamente suspensas e demorem para ter uma conclusão. Então, a gente entende que essa previsão tem que ser analisada também sob o princípio da Lei 11.101, que é a função social da empresa, e também a soberania das decisões em assembleia, né? A gente entende que os credores, que são as partes interessadas, devem deliberar sobre a possibilidade de suspender a assembleia para além desse prazo legal. E fora isso, tem também as disposições do Código de Processo Civil, que é aplicado de forma supletiva à legislação 11.101, que prevê a possibilidade de celebração de negócios jurídicos processuais. Então, as próprias partes podem dispor sobre determinados aspectos do processo. Então, por isso, a gente vai submeter o pedido de suspensão da Assembleia por mais 60 dias para a votação dos credores. E a equipe me sinalizou aqui a possibilidade para o dia 24 de setembro, que daria, na verdade, 63 dias, porque 60 dias cairiam no final de semana. E, de qualquer forma, a decisão aqui na Assembleia vai ser submetida ao juízo e vai ratificar o posicionamento ou não. Deixa eu verificar os questionamentos aqui no chat. Tem um questionamento, doutor Paulo, sobre o prazo de apresentação do aditivo na recuperação judicial para análise até o retorno da Assembleia. Esse aditivo, como está se requerendo 60 dias, se pretende apresentar nos 30, né, que em 30 dias, mais ou menos, se desenha esse cenário para apresentar para os credores a nova ideia de alinhamento. Mais ou menos 30 dias vai ter finalizado as operações com as instituições e tudo mais, e com os credores certamente também será entrado em contato, mas em 30 dias a gente pretende apresentar o novo aditivo para ter o prazo de 30 ainda para a próxima Assembleia, no caso, para analisar. Entendido. A doutora Andréa Gulo, do Banco Santander, refere aqui que tem autorização para suspender por mais 30 dias apenas. Mas aí a opção do voto pode ser exercida ali, doutora, e aí no retorno da votação a gente verifica como ficou. Então, eu submeto a votação aos credores para suspensão por mais 60 dias, para o retorno dos trabalhos no dia 24 de setembro, às 10 horas, no mesmo horário de hoje. Para iniciar a votação, clique no ícone em vermelho que aparecerá na parte superior da tela. Você será redirecionado para a plataforma de votação.
Pessoal, a equipe ainda está tentando resolver o erro sistêmico que está causando o vídeo mudo aqui na plataforma, mas eu aviso vocês que então a votação vai ser aberta, vai aparecer um ícone para os credores votarem no canto superior da tela, ali vocês vão clicar e vão inserir o login e a senha. E aí vai aparecer a tela para votação de aprovação ou não, enfim. Se tiverem dúvidas, por favor, mandem no WhatsApp, que já foi disponibilizado aqui, o suporte da Ajude. Eu vou falar novamente aqui o número para todos terem acesso. É o número 51-99207-1200. Qualquer dúvida, podem mandar por ali, que a equipe auxilia, ninguém vai ter problema, ninguém vai ficar sem voto, tá bom?
Pessoal, então, nós tivemos uma aprovação da suspensão da Assembleia para o dia 24 de setembro por 86,37% dos créditos presentes. O credor que faltava votar, IP Agronegócio Limitada, ele saiu da plataforma, por isso demorou para computar o voto dele. Então, vai ser computado um voto de abstenção nesse caso. Eu peço só uns 5 minutinhos. Acho que a ata já foi finalizada, eu vou proceder com a leitura. Ata de Assembleia Geral de Credores, segunda convocação, continuação. Ausânio Rural Limitada, JMA Participações Limitada, Michael Jason Alzani, Jackson Valnei Alzani, Franciele Gai Dias, Thaís de Campos Alzani. Processo número 50.24.546, dígito 72.2024.8.21.0021. Juizado Regional Empresarial da Comarca de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. No dia 24 de julho de 2025, às 10 horas, por meio da plataforma virtual disponibilizada pela Ajude Tecnologia e Assessoria, a administradora judicial Medeiros Administração Judicial, sob a presidência de Jéssica de Souza Silveira, retomou os trabalhos suspensos. As recuperandas estiveram logadas no sistema, sendo representadas pelo Dr. Paulo César Girardi, em atenção ao disposto no artigo 37, parte final da Lei 11.101 de 2005, permaneceu secretariando os trabalhos o credor Banco Santander, representado pela doutora Andréa Gulo. Devidamente cadastrados para o ato, compareceram, mediante login ao sistema, por si ou por seus procuradores, os credores constantes da lista de presenças anexa, titulares de 100% dos créditos habilitados na classe 1, 100% dos créditos habilitados na classe 2, 91,98% dos créditos habilitados na classe 3 e 99,64% dos créditos habilitados na classe 4. Percentuais estes que têm por base os presentes na solenidade de instalação. Com a palavra, a presidente declarou retomada a Assembleia Geral de Credores instalada e suspensa em segunda convocação no dia 29 de maio de 2025, cuja ordem do dia era aprovação, modificação ou rejeição do plano de recuperação judicial. Concedida a palavra à recuperanda, o Dr. Paulo informou que manteve contato com a maioria dos credores diante da necessidade de nova suspensão do ato, em razão de ajustes complexos na proposta de pagamento, especialmente com instituições financeiras, possuem procedimentos internos burocráticos para análise e retorno quanto às propostas apresentadas. Mencionou que surgiu a possibilidade de ingresso de fundos de investimento para aquisição de créditos, o que tem se tornado prática comum em processos de recuperação judicial. Explicou que as negociações com os bancos exigem tempo e que a participação de fundos poderia viabilizar o recebimento antecipado dos créditos, em parcela única. Diante de tais tratativas ainda em andamento, requereu a suspensão da Assembleia por mais 60 dias, a fim de viabilizar uma proposta melhorada. Ressaltou que uma eventual votação do plano de recuperação judicial nesta data não atenderia ao interesse dos credores. Do mesmo modo, a decretação da falência também não seria benéfica, sobretudo aos credores quirografários, uma vez que o patrimônio da recuperanda não é suficiente para adimplir a integralidade dos créditos. Por fim, informou que entrará em contato com os demais credores no prazo de 15 dias, com vistas ao alinhamento da proposta. Diante do requerimento das recuperandas, a presidente esclareceu que o artigo 56, parágrafo 9 da Lei 11.101 de 2005, prevê a possibilidade de suspensão da Assembleia por até 90 dias contados da instalação, prazo que se encerra em 27 de agosto de 2025, de modo que o novo pedido extrapolaria o limite legal. Contudo, referiu que há o entendimento da administração dispositivo legal, incluído a partir das alterações da Lei 14.102 de 2020, tem por objetivo evitar que o ato se estenda indefinidamente. Contudo, tal previsão deve ser analisada sobre o princípio da função social da empresa e da soberania das decisões em AGC. Diante disto, referiu que tal pleito deve ser objeto de deliberação dos próprios credores. Aliado a isso, mencionou que o Código de Processo Civil prevê os negócios jurídicos processuais, pelos quais as próprias partes podem ajustar procedimentos do processo. Por fim, referiu que de toda forma, a decisão a ser proferida em assembleia será posteriormente submetida para análise do juízo.
Ato seguinte, foi oportunizado aos credores o direito de fala. A pedido do credor Caixa Econômica Federal, a Recuperanda se comprometeu em apresentar o novo aditivo em até 30 dias. Diante da ausência de demais solicitações de fala pelos credores, demonstrou seus participantes, por meio de vídeo explicativo, a utilização da plataforma virtual para cômputo dos votos. Esclarecidos os presentes, colocou-se em votação a proposta de suspensão da Assembleia Geral de Credores para a retomada dos trabalhos no dia 24 de setembro de 2025, às 10 horas, no fuso horário de Brasília, obtendo-se aprovação por 86,37% dos créditos presentes. O voto do credor IP Agronegócio Limitada foi registrado como abstenção, uma vez que não estava presente na plataforma virtual no momento do registro de voto, e, embora contatado, não respondeu à equipe de suporte. Os credores Renato Willi Schaefer e Família e Banco Bradesco encaminharam ressalvas por e-mail, que seguem em anexo à presente ata e integram para todos os fins os trabalhos assembleares. Por fim, salientou-se que os credores já habilitados para esta convocação não necessitam proceder com um novo cadastramento no portal eletrônico da Administração Judicial. Apenas em caso de necessidade de alteração do procurador, será necessário o envio da documentação com antecedência mínima de 24 horas ao e-mail contato@administradorjudicial.adv.br. A presente ata de assembleia foi lida e compartilhada em tela, oportunizando a apresentação de eventuais ajustes. Eu questiono se algum credor tem algum ajuste a fazer na ata, ou as próprias recuperandas. Bom, ausente, solicitações, uma vez aprovada, vai assinada pela presidente, pelas devedoras, pelo secretário e por 2 membros de cada classe presente, e será submetida ao juízo, assim como estará disponível no site da Administração Judicial, acompanhada da lista de presenças. A íntegra da gravação da Assembleia poderá ser acessada nos canais do YouTube da Administração Judicial e da Ajude. Assinam a ata, além da Administração Judicial e das Recuperandas, o Banco Santander, na qualidade de secretário, os credores Jader Thiago Garibaldi e Loreci Melo Rezende, da classe 1, Caixa Econômica Federal e Banrisul, da classe 2, Cotrijal e ICL América do Sul, credores da classe 3, e Super Safra Comercial Agrícola e EFG Soluções Biológicas, credores da classe 4. Eu agradeço a presença de todos e também a paciência e compreensão com os erros sistêmicos, e nos vemos então no dia 24 de setembro, às 10 horas.